Salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui com esse vídeo sobre o cooler, que é mais um estudo sobre toda a situação que a gente se encontra, do que é uma coisa que você deve fazer, mas eu fiz e tô aqui analisando junto com você o meu próprio vídeo, que eu creio que vai ser muito intuitivo. Então vamos lá. Então fica assim, rapaziada. Aqui a gente tem um cooler quando ele vem inteiro pra nós, certo? Certo. O cooler ele vem com a Peltier ali, ó, com um pouco de pasta térmica, 3 parafusos. Certo. Essa capa é a que vai ali no alumínio, certo? E embaixo dele a gente tem a Peltier, uma placa com certos 2 diodos. Se eu não... Isso aí, mano. Essa placa aí, ela tem 2 pequenos diodos ali que servem mais para retificar a tensão e impedir sobrecarga na fonte, entendeu? E queimar as trilhas, entendeu? São diodos que eles fazem com que a tensão seja de uma certa forma, perde um pouco da tensão ali, mantém sempre um pouquinho ali naquele nível, não é muita coisa de sobrecarga, muito, pá, mas são 2 diodos pelo que eu vi. Vamos nessa. Direitinho, mas ela só deixa uma protegida da energia, sabe? Não deixar muita coisa passar. Ó, você pode ver, ó, que os diodos vão se encontrar mais ou menos aqui, ó. É só um diodo, mano, é um diodinho só pra ter uma, sabe, eu acho que pode ser pra... O diodo, ele faz com que você perca voltagem, né? Então, como a gente tem a energia que vai pra Peltier e a energia que vai pro cooler, eu acho que aquele cooler pode ser um pouquinho mais baixo, a tensão nominal dele, uns 3,7 volts, entendeu? Não o 5 que entra na Peltier, alguma coisa parecida com isso. Uma queda de tensão, talvez. A minha filha chorando. É a nossa Peltier. Isso aí, a célula Peltier. O modelo dela, ó, S10X. Deve ter um outro S ali também. Mas eu já pesquisei, não encontrei parecido. Vou virar outra para ver se tem alguma coisa. Também não, tá com pasta térmica. Essa pasta térmica ela vai ali no meu celular sem tela, tá vendo? E na parte de trás também. Aonde seria ali o socket do processador bem aqui, tá vendo? Isso. Só isso já resolve, já consigo controlar, né? Isso é um Samsung S20. E aqui entra o segredo, porque esse aqui é um circuito PWM que você encontra no Mercado Livre ou Shopee. Isso aí, esse circuito aí é o PWM, certo? É ele que tem, ele diz aqui ser até 10 amperes, certo? 5 a 12 volts, é a tensão que ele trabalha. E ele vem assim, ó, desse jeito. Onde mais esquenta é esse cara aqui, ó. Aí, aquela chapinha de alumínio vai ali em cima com um pouco de pasta térmica para dar uma dissipada no calor, né? Aí tem os outros, aqui é um diodo também, pelo que a gente viu, é um diodo de 3 amperes, talvez, ele evita que volte energia para esse sistema, que ela vai e volte, sabe? Coisas parecidas assim, não me aprofundei muito, mas eu sei que tá servindo no meu projeto aqui, as informações dele, e vamos voltar lá pro vídeo agora. Essa ventoinha aqui, essa ventoinha foi retirada de um projetor HY300. Né, que veio com problema e não teve solução, a gente retirou. Se a gente fosse pesquisar o preço dela agora, vamos tentar buscar alguma coisa assim na Shopee, vamos nessa? Pesquisando aqui, esse mesmo modelo de cooler que eu tenho, eu não consigo achar exatamente igual, né? Tem esse aqui que seria o mais barato, que chega aqui em São Paulo amanhã. Ou seja, se seu projeto puder receber esse cara, tudo bem, tá tranquilo. Ele aqui ele se diz 12 volts. Então tem que entrar em contato com o cara, perguntar se ele tem uns 5 volts, porque as fontes que você vai encontrar, geralmente 5 volts é com que elas trabalham. Eu pesquisei aqui na Shopee, não encontrei, mas se você tiver um pouco mais de empenho, você vai conseguir. Mercado Livre, você vai conseguir também. Ou na sucata aí, né, em qualquer tipo de aparelho que tenha. Ó, 5 volts, tá vendo? Existe 5 volts. A ideia 5 volts seria top, porque você não precisa de uma fonte enorme, né? Então beleza. Vamos voltar lá pro vídeo lá então. O que acontece com essa ventoinha aí? É uma ventoinha onde ela faz muito barulho. Fazia muito barulho. Originalmente ela vem com 5 volts, 0.2 ampere, né? E aí tava muito veloz, tava fazendo barulho extremamente alto, porque o PWM esquenta para fazer o controle dessas Peltiers aqui, por causa da amperagem. Mas tudo que a gente não possa controlar. Aí eu fiz esse sistema aqui, ó. São 3 diodos ligados em série para reduzir a voltagem que entra no nosso cooler. Ele continua girando, continua resfriando, um fluxo de ar constante
mas dessa vez não se ouve muito. O que mais se ouve, e era culpa desse cara deitado, é o barulho das fãs, que agora você tá ouvindo bem pouco, tá vendo? Muito pouco. Ah, e depois que eu monto no celular tudo isso, eu vou deixar um vídeo dele mostrando aqui, como o celular completo. As capinhas da fã de cima, elas vão de novo no fã do cooler. Ou seja, é um circuito que, poxa, cada um vale 50 conto, mais os 20 aqui, mais um desse aqui uns 15. A gente viu que o valor só pode tirar até 30 reais do cooler se a gente tiver que pagar, né? Faz um pedaço de filma só dos diodo, fecha aí o diodo vale o quê? É 3 reais, 5 reais você compra isso daí com uma taxinha, né? Os fios. Então, o mais difícil é ter o celular para receber isso daqui. Nada que você não possa fazer só atrás também, né? Isso, porque você colocar o cooler atrás do seu celular entre a capinha com aquela chapa metálica e deixar um bolsão de ar dentro do seu telefone não é a melhor opção. Porque você vai ter o ar quente do seu celular com o ar frio da capinha. E aquilo vai ter uma troca de calor pelo ar. Então a umidade, se acontecer ali, que é bem fácil de acontecer, ela pode estragar o seu celular por dentro. E é horrível isso, cara. E tendo em vista que eu gosto muito de jogar jogos assim pelo meu celular, não tem tela, mas antes, quando ele já tinha tela, eu já buscava um resfriamento melhor, por causa do throttling, eu fiz esse projeto aqui com o meu celular, já estava sem tela, a parte de trás já resolveria, porque com esse PWM se controla a umidade que essas peltiers podem fabricar. Porque assim, ó, opa, quando a gente pega e ativa ativei, tá vendo? E vou girar. As minhas peltiers vão começar a trabalhar, vão começar a ficar gelada. Isso, porque o PWM ele serve somente ali nesse projeto para... ele não é um potenciômetro de potência em si. Ele controla quantas vezes por milhares de vezes o seu aparelho vai ficar ligado ou desligado. Então, de uma certa forma, se ele ficava ligado 100%, você botar uns 50%, não gela a ponto de fazer o ponto de orvalho, onde tem a condensação da umidade do ar, né? E se você pegar e colocar o seu cooler, deixar ele esquentar a pasta térmica, deixar ele encostar na peltier, deixar esquentar ela, quando você vier ligar, você vai trocar o calor de uma forma um pouco melhor, porque entende que um caminho já foi feito ali. Agora outro porém também, a gente vai ver aqui, ó. Pode ver que, ó, nem tá mais reluzente. A pasta térmica já tá esfriando junto com uma bonitinha. Eu não vou deixar ela chegar a 100% e pingar água, mas tá gelado, cara. Acredite, tá gelado. Por que que eu não posso deixar? Porque quanto mais eu deixar água nesse projeto aqui, dentro dessas peltiers, você pode ver que ela é vazada, né? Se eu deixar água ali, vai ficar lá e eu não quero que fique água lá. Então, para prevenir, a gente evita o máximo disso acontecer. E quando esses coolers vêm, ele vem sem controle de temperatura, nada. Então, quando você for comprar um cooler, vê se ele tem funções para você deixar nível 1, nível 2, nível 3, para que você assim não precise fazer o que eu fiz aqui com essas peltiers, esses fãs e tudo mais, entendeu? Aí eles continuam sendo alimentados pelo circuito USB. Parte de alimentação agora, ó, pega a visão. PC, ali a gente tem duas caixinhas. Essas duas caixinhas aqui é normal, padrãozinho. Uma entrega 25 watts, a outra 40. Isso é nominalmente. Na prática a gente pode esperar um pouco a menos. Aqui é USB normal saindo e vai entrar na peltier, fica vendo. Tentando, certo? Porque que a gente fez? Uma placa de cooler alimenta as duas peltiers através desse PWM, que eu nunca uso. Isso. Então, uma alimentação de peltier entra no PWM e as duas peltiers são conectadas à saída desse PWM. O PWM tem 4, né? O basiquinho entra o mais e menos e sai o mais e menos, só que ligado e desligado várias vezes, fazendo um ajuste de frequência, de quanto fica ligado, de uma certa forma a rotação em motores, a rotação do motor na peltier, o quanto que ela gela, entendeu? E vai assim, no máximo. Então a gente pode falar que é quase tranquilo. E o outro alimentação está alimentando esse cooler. Isso.
Então a outra placa do cooler original, eu puxei a alimentação para alimentar o cooler que resfria e só, tá ligado? Ela ficou lá, energia de sobra ali e tudo mais. Que cada uma, respectivamente, está puxando a sua alimentação para o cooler, porque seria muito difícil a gente tirar esses fiozinhos do meio da... Sobre esses fiozinhos aqui, ó, são os fios que você tem a alimentação do cooler, entendeu? Então, se por acaso, no meu caso, eu tô imaginando o seguinte... eu tô com um barulho de ruído dos meus coolers funcionando aqui. O grande a gente já resolveu com os diodos, mas esses do original, eu tô pensando seriamente em pegar bem aqui, ó, cortar o positivo dele e botar um diodo no meio para reduzir um pouco a voltagem e assim diminuir um pouco mais o barulho do fan girando placa e injetar eles nesses fios mais grossos que a gente usou. Tanto que o projeto conta com possível atualização de fecharmos isso aqui bonitinho. Infelizmente, quando eu tento encaixar ele reto ali, ele acaba pegando na câmera. E isso é um problema, cara, um problema mesmo. Ou seja, para mim, porque cria naquele, quando você não tem encostado direto, você tem bolsões de ar que pode dar umidade bem naquele ponto. E isso é horrível, cara, é horrível. É inviável colocar ele daquele jeito, eu até tirei a capinha, porque era muito difícil ter a troca térmica. Então é mais como se fosse uma coisa parecida com um PC, que fica encostado perto do processador, né? E o mobile nem sempre é assim. Mas nesse caso, com o Samsung S20 que chega a 60 graus, eu consegui reduzir para 35, aceitavelmente 33, entendeu? E isso nem usando toda a potência da Peltier. Quando a gente pega o sistema, a gente deixa ele ali de 0 a 100, a gente deixa em 30, 40, e eles já conseguem, sabe, trocar o calor com o processador. E outra, quando você tem o Peltier original, assim, o cooler, quando você compra, ele esquenta a parte de trás, e aí começa a esquentar, e conforme ele esquenta tanto, a não poder dissipar esse calor, a sua Peltier acaba tendo uma perda de eficiência. Ou seja, o calor que ela está emitindo começa a comprometer a parte fria, e você começa a ver a temperatura do celular subindo, mesmo tendo um cooler. Então o projeto aqui seria colocar um conector de 4 pinos aqui e tudo mais, para não ficar... Esse conector seria para você poder desmontar, no caso. Esse fio para ser uma coisa desmontável. O que seria uma ótima ideia, mas atualmente a gente não tem suporte para isso. E eu fiz o vídeo só para complementar o outro vídeo lá, para vocês poderem ficar ligados como é que eu tô fazendo aqui. Espero que tenha ajudado vocês de uma certa forma, entendeu? E valeu, mano. Valeu, rapaziada. Valeu, certo? Considera se inscrever no canal aí para dar uma força para nós, entendeu? Deixa um like nesse vídeo aí, por favor. Que isso já ajuda bastante a gente mostrar para as métricas e para os outros pessoal que vai ver que vocês curtiram, eles vão curtir e a gente tem de fazer a comunidade crescer mais e mais. Valeu! Então é isso, rapaziada, fechou? Nós estamos aqui com o seguinte, vamos entrar aqui no chat só para deixar ele de fundo aqui para nós, porque o que a gente entendeu é que o projeto ele não é barato, assim, tem que ter um celular, tem que ter a disposição de abrir ele, de encostar, sabe? E nada é impossível, foi feito, né? Eu não tinha visto um projeto assim, e a gente tá iniciando esse projeto desse jeito. Vamos ver que vai que esse celular fica como uma CPU, vai que eu conserto a tela dele, e se eu consertar, vou precisar fazer com que o cooler só atrás já funcione, né? E lógico, celular de 2020, né, tem quase, deve ter uns 6 anos já. E no caso, os celulares atuais, mais novos, a eficiência de calor, né, é um pouco melhorada, então eles não esquentam tanto. Então às vezes um ventiladorzinho só na tela, pra quem gosta do Samsung Dex, cara, pra quem tem vontade de conhecer, tem vontade de comprar um celular, S8, S9, não, na verdade eu acho que a partir do S10, né, e do Note 10 também, alguma coisa assim, você tem acesso a isso. E cara, é incrível você transformar o seu celular num setup com teclado, com mouse, com HDMI, com monitor, com o seu fone, seu microfone. É incrível, cara. Eu nunca imaginei quando eu era criança que os celulares chegariam onde estão chegando, né? E nós só tendemos a continuar observando e aprendendo e desfrutando da maravilha que é estar vivo a cada dia. Então ficou aí o vídeo, certo? Agradeço pela audiência, agradeço se você puder deixar um like nesse vídeo aí para ajudar nosso canal, fortalecer. E vamos nessa, cara. Vamos evoluindo e eu fico por aqui, fechou? Valeu!